A Fundação Josué Montello foi criada em 1996 e atua na gestão administrativa, financeira, técnica e operacional de projetos em áreas como administração, assistência social, ciência e tecnologia, cultura, comunicação, educação, meio ambiente, saúde, segurança e tecnologia da informação. Para falar sobre essa atuação, o Rádio Opinião de hoje recebe a gerente de desenvolvimento institucional e de projetos, Karine Ericeira, e o responsável pela gestão de pessoas e também coordenador do Programa de Equidade, Diversidade e Inclusão, Joélio Santos. Pessoal, sejam bem-vindos ao Rádio Opinião. Obrigado, Adalberto. Bom dia, companheira Karine, João. Estamos aqui hoje, para falar de um tema tão importante, que é a acessibilidade e a garantia de oportunidade a todos, de modo igual. A Fundação Josué Montello, hoje, ela é uma empresa que se preocupa com esse público, com a questão das pessoas com deficiência. Então, hoje nós temos uma portaria, que essa portaria foi instituída em abril do ano passado, que gerou o nosso programa de equidade e inclusão, e diversidade dentro da nossa empresa. E isso nos fortalece enquanto instituição, a ter um olhar crítico a esse público, um olhar de inclusão, de um modo geral. Nós somos uma empresa que nos preocupamos, com o desenvolvimento do nosso estado, então nada melhor do que garantirmos oportunidade para todos. Então a Fundação Josué Montello hoje, ela tem, eu posso dizer isso como pessoa que sou PCD, eu tenho o privilégio de fazer parte desse quadro de colaboradores. Sou vinculado a um dos projetos da universidade, estou hoje como colaborador, da Fundação, mas o importante de tudo isso é que eu me sinto hoje na condição de estar garantindo oportunidade para outras pessoas, As pessoas hoje, elas podem me ver como exemplo, porque, assim, eu sou uma pessoa PCD, adquiri isso há 10 anos, então, hoje eu me sinto, como na condição de gestor de pessoas, que tem um contato direto com os colaboradores e principalmente com os PCDs, de estar sendo uma porta de entrada para essas pessoas no mercado de trabalho. Então, assim, nós temos várias pessoas aí que estão em busca de oportunidades, que são muito capacitadas, e isso a gente observa no decorrer dos currículos que nós recebemos no nosso banco de dados, que são pessoas que estão totalmente preparadas, porém não têm oportunidades. E a Fundação Josué Montello, ela tem esse olhar voltado à inclusão. E eu sempre falo que a inclusão não é somente você colocar uma rampa de acesso, ou então você oferecer um elevador, mas a inclusão, ela começa principalmente pelo nosso pensamento, o nosso pensamento de respeito, às pessoas, não só PCDs, mas também, hoje nós temos quando se fala de inclusão, é um campo muito vasto, principalmente pela questão de orientação sexual, raça, credo, e a Fundação Josué Montello, nós temos, esse olhar e esse pensamento de incluir, e essa inclusão, ela está voltada totalmente para o respeito entre os colaboradores, também para um olhar mais de acessibilidade para as pessoas que estão em busca de oportunidades. Maravilha. Karine, isso melhora o desempenho, da própria instituição, enfim, trabalha com a reputação também. Uma instituição que trabalha as questões da inclusão, ela é muito mais bem vista e tem, claro, um desempenho maior, É verdade, é um prazer, primeiramente, estarmos aqui, a universidade dando esse espaço para que a Fundação possa estar apresentando, além da sua atuação no nosso cenário nacional e estadual, mas também de apresentar nossos programas e as nossas políticas internas. E sim, a implantação desse programa de equidade, diversidade e inclusão deu à Fundação uma visibilidade muito grande, no sentido do nosso comprometimento com a inclusão das pessoas, inclusão de uma maneira geral. E a palavra-chave desse nosso programa é o respeito. É o respeito às diferenças, o respeito às situações diversas que nós temos, dentro da sociedade hoje como um todo, e a Fundação vem se preocupando ao longo de alguns anos, e especialmente desde o ano passado para cá, com em trabalhar o respeito e a inclusão, tanto no nosso espaço interno, dentro da sede administrativa, como também dentro dos espaços dos nossos projetos aí
tanto na universidade como com outros entes públicos e privados. Maravilha. Ter uma pessoa, um PCD, atuando diretamente, justamente na implantação, né, na ajuda nesse processo, dá uma legitimidade maior, não é isso? Sim, com certeza. Porque, assim, as pessoas, elas se sentem mais seguras, principalmente as pessoas que se candidatam ao nosso banco de dados, né, que são PCDs. Então, ao momento que elas passam por uma entrevista, que são entrevistadas por outra pessoa que é PCD, elas se sentem mais seguras. E isso, sim, favorece, sim, o nosso campo, né, e dá mais visibilidade ao nosso programa. Maravilha. E o capacitismo, ele é posto de lado nesse processo, sim. Então, né? É posto de lado, e é claro que isso é um processo. A gente trabalha basicamente nesse sentido com a educação. As pessoas precisam ser educadas para essa finalidade. Ainda existe muito preconceito na sociedade como um todo e principalmente no mercado de trabalho. Ainda existe muito preconceito em achar que aquela pessoa não tem capacidade para exercer aquela atividade em função de algum quadro de deficiência que ele possa vir a ter, que ele tenha, melhor dizendo. Então, a Fundação busca trabalhar nisso. Só para dar um exemplo, nós fizemos recentemente um processo seletivo aberto ao público e amplamente divulgado, né, em todas as nossas, tanto nas nossas redes sociais como na mídia de uma maneira geral do nosso estado, e nós recebemos muitos currículos esses onde a gente percebeu na triagem desses currículos o quanto essas pessoas estão capacitadas, preparadas e aguardando somente uma oportunidade. O que a Fundação quer fazer com a sua política é dar oportunidades. E, para isso, a gente trabalha desde da nascente do nosso projeto, desde quando esse projeto está sendo pensado, junto aos nossos clientes, nossos coordenadores, como a gente carinhosamente chama, dos nossos projetos. Então, ali no plano de trabalho, a gente já conversa em nossas reuniões de alinhamento com os nossos clientes da importância de se ter uma visão diferenciada a esse público especial. Então, a gente conversa, a gente tenta sensibilizar os nossos clientes e, lógico, já no plano de trabalho, a gente já tem uma inserção de um percentual dedicado exclusivamente ao público PCD, em todos os nossos projetos. Inclusive, vocês recebem, né? Estão recebendo currículos, né? Nesse momento, estamos Sim. recebendo, já começamos as contratações, as contratações iniciaram agora em junho, agora em julho, e a gente pretende ampliar isso. E como a gente vai ampliar? À medida que os projetos forem chegando na Fundação e que a gente vai atendendo às necessidades desse projeto. É claro que a gente verifica na triagem desses currículos o perfil de cada candidato para que seja atendida a necessidade daquele projeto. Cada projeto tem uma especificidade, então a gente procura também ter o cuidado de, ao fazer a triagem desses currículos, perceber em quais dos nossos projetos eles podem ser aproveitados e acolhidos, e esse é o nosso principal objetivo. Maravilha. Em termos quantitativos e qualitativos, né, dessas inscrições, dessas inserções, né, possíveis inserções que vocês recebem, a maioria é de quê, né? Qual tipo de deficiência, né? Enfim, o que tem mais? Eu estou falando em termos mesmo de números, né? A maioria é de quê? Olha, é o autismo, né? O autismo hoje ele se destaca, né? Se destaca muito na questão podemos observar, né? Porque quando a gente faz as divulgações das vagas, a gente sempre pede, né, o laudo caracterizador, né, que o candidato... Característica, essa é a palavra. Característica, né, ele mande o laudo, né, que indica qual o tipo de deficiência e o CID. Então, a gente observa que o autismo está presente, né, a maioria dos casos, dos currículos que a gente recebe é o autismo. Mas isso não impede que esse colaborador não desenvolva nenhuma atividade, né. Então, porque assim, o autismo não define o perfil profissional que ele tem. Então, é importante mencionar que a questão da inclusão dentro da nossa empresa, ela também está voltada à questão do acolhimento. Nós temos um plano de contratação, né, que vai desde as metas e objetivos até o monitoramento e avaliação desse colaborador. Então, nós procuramos saber, buscar o perfil adequado para cada projeto e inserir esse colaborador
um determinado projeto que ele vai se sentir acolhido, não somente para ele somente cumprir uma cota, mas que ele se sinta acolhido, que ele preste serviço, né, e que ele contribua para o desenvolvimento da nossa empresa igual a qualquer outra pessoa que faz parte do nosso quadro de colaboradores. Então, a nossa política ela é voltada justamente para esse olhar, para olhar inclusivo, mas também para olhar do respeito, e que todos tenham garantia de acesso, né, a garantia seja de igual para todos. Maravilha. Como é essa experiência para você? É o primeiro trabalho que você tem nesse sentido? Não. Já passou por outros? Já sim, na verdade. Mas como liderança nesse rol de acessibilidade é a primeira vez? É a primeira vez, porque na verdade a minha Como área é é essa experiência educação, para né? você? Eu sou pedagogo, eu sou formado em letras, faço atualmente ciências biológicas no IFMA, e recentemente entrei, né, com a companheira Karine na administração, justamente porque me identifiquei no campo da fundação. Então, a minha primeira liderança como PCD, que eu posso dizer a nível de empresa, está sendo agora, mas eu já tive outras, como, por exemplo, eu me tornei PCD em 2016. Então, em 2019, eu voltei para o mercado de trabalho, mas para a educação. Então, eu sempre fui coordenador escolar, já como PCD, né? Então, eu tenho uma experiência com gestão escolar. E aqui na Fundação, eu tive o prazer, né, de ser convidado para fazer parte, né, da equipe de gestão. E hoje eu vejo que, assim, para mim isso é muito importante, porque eu me sinto na garantia de acesso a outras pessoas, né, de dar oportunidade. E as pessoas, elas sempre... eu sou muito comunicativo, né, então, assim, eu gosto muito de ouvir. E as pessoas, quando eu chego até a fazer uma entrevista, eu percebo o anseio das pessoas, né? A vontade que elas têm de ser inseridas no mercado. Porém, não tem oportunidade, porque muitas empresas acham que a deficiência que aquela pessoa tem o limita, né, de desenvolver determinadas atividades. Maravilha. Mas é uma satisfação, não é isso? Para também, né? Qual é o nível, né? Justamente, né? De como medir a satisfação dessas pessoas. Porque mesmo se elas não ficarem lá, elas já se sentem fortificadas, reforçadas ali naquele empenho para que entrem em outros locais, né? Enfim, não deixa de ser uma escada. Sim. Não deixa de ser. Inclusive, é importante retratar que a Fundação ela também tem o seu programa de jovens aprendizes, e dentro do nosso programa, nós temos também os jovens que são PCDs. E eles já entram na Fundação, eu considero isso de extrema importância, porque eles já vão ter acesso ao primeiro emprego. Então, eles vão poder ter uma bagagem, eles vão poder ter um conhecimento que vai servir para o futuro deles profissional. Então, isso para a gente também é muito importante. E tratando desse assunto, é bom para eles e é bom para nós, porque no momento que nós temos este público específico dentro da Fundação, o nosso olhar se modifica, as nossas atitudes se modificam, a gente cresce, a gente se desenvolve. E o bom disso é que a gente se desenvolve juntos. Então, a inclusão ela é importante para quem deseja ser incluído, mas é importante também para a instituição, que precisa compreender que este é um momento necessário, já está até passando da hora, né, já é urgente fazer com que essas pessoas possam ser incluídas, possam se sentir parte, né? E de igual para igual, não tem diferenciação. Então, a gente procura trabalhar isso em nossas capacitações, em nossos encontros. A Fundação, a gente tem encontros mensais, onde todos os colaboradores da sede administrativa se reúnem, a gente trata de temas importantes, temas relevantes, e isso para a gente tem sido de um crescimento muito grande. Reflete no interno e também no externo. Reflete no objetivo principal, na missão da Fundação. Então, é muito importante, e também trazendo aqui, né, para os nossos ouvintes, a Fundação está passando agora por um momento de inclusão, de implantação, do nosso planejamento estratégico, e dentro das nossas políticas do planejamento estratégico está o nosso programa de equidade, de inclusão, de valorização das pessoas. Então, a promessa, já que bem recente, a Fundação possa ter ainda políticas e práticas
modernas, eficientes, que possam alcançar o maior número de pessoas. A Fundação está de parabéns por essa atitude. Bem, eu acabei de conversar aqui com a gerente de desenvolvimento institucional e de projetos, Karine Ericeira, e o responsável pela gestão de pessoas e coordenador do Programa de Equidade, Diversidade e Inclusão, Joélio Santos, da Fundação Josué Montello. Pessoal, muito obrigado pelas informações, tá? A gente aproveita essa oportunidade para também falar aos nossos ouvintes que a Fundação ela tem em suas redes sociais todas as informações referentes ao nosso programa e também as oportunidades dos nossos projetos. Então, aqueles que tiverem interesse podem incluir, né, seus currículos no site da Fundação Josué Montello, www.ufjmontelo.org, e também convidamos a todos a visitar, a seguir a Fundação Josué Montello em nossas redes sociais. Nós estamos sempre atentos, postando iniciativas da Fundação em todos os aspectos, mas especialmente nesse que nós estamos tratando hoje, que é a nossa política de inclusão. Fazer uma visitinha também à sede, né? Fazer uma visitinha, nos conhecer de perto, saber da nossa realidade, nós teremos o maior prazer. Certo, então só reforçando, né, agradecendo o espaço cedido, foi um prazer estar aqui nessa manhã, né, passando essa informação aos nossos ouvintes. E eu queria dizer, para finalizar, que a Fundação, uma vez que ela dá oportunidade às pessoas com deficiência, ela não só transforma a vida das pessoas, mas também transforma um pensamento cultural na nossa organização. Então, assim, é um processo, né? A gente sabe que não consegue mudar a cultura de uma empresa do dia para a noite, mas é um processo que está em transformação e isso já trouxe resultados positivos à nossa empresa, né? À nossa instituição, e principalmente que nós estamos dando oportunidade, né? Para outras pessoas terem uma vida digna e também que possam ser respeitadas na sociedade, porque tudo vai pela questão do respeito, independente da condição física, da deficiência, da orientação sexual, da raça, né, do credo, as pessoas merecem ser respeitadas. E você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, comigo e Mayra Nogueira. Com você, a gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Mayra assume agora, iniciando a semana para cima, com sessão das 8 e muita música boa, tá? Até amanhã. É isso aí, Adalberto. Volto já, hein? ZYC 626, Rádio Universidade FM. 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br